Olá! Na aula de hoje de estrutura de dados, nós vamos aprender listas lineares. O que são isso, né? Em particular, a gente vai ver um tipo, né? Mas listas lineares, basicamente, são estruturas em que cada elemento tem um predecessor e um sucessor, né? Uma estrutura linear, né? Um na frente do outro, um depois do outro. E, em particular, na aula de hoje, a gente vai ver lista linear sequencial, que tem uma característica a mais. Mas vamos, então, primeiro focar no que é uma lista linear e depois a gente entende em detalhes o que é uma lista linear sequencial. Então, a lista linear nada mais é do que isso. Cada elemento tem um predecessor e um sucessor, exceto o primeiro, que não necessariamente vai ter um predecessor, por ele ser o primeiro, e o último, que não precisa ter um sucessor. A lista linear sequencial, que é o foco da aula de hoje, ela tem uma característica adicional, né, além dessa característica de cada elemento tem um predecessor e um sucessor, que a ordem física dos elementos é a mesma ordem lógica. Como assim? Os nossos elementos vão estar na memória em alguma posição, em alguma ordem. A ordem que eles vão estar na memória vai ser a mesma ordem que é vista pelo usuário. Então, se para o usuário o elemento 3 está antes do 4, então na memória, da maneira que a gente armazenar esses elementos, o 3 também vai estar antes do 4. A gente usa bastante isso quando a gente trabalha com arranjo, né? Um arranjo ele tem uma alocação de memória seguida, aí, contínua de memória, e a gente coloca um elemento do lado do outro e dado um elemento, por exemplo, da posição 3 do nosso arranjo, o predecessor dele é quem está na posição 2 e o sucessor dele é quem está na posição 4. Tanto é que para a implementação que nós usaremos hoje, a gente terá um arranjo também. Então, vamos modelar um arranjo. Em cada posição do arranjo, a gente vai guardar um registro. O que é um registro? Registro é toda a informação que o usuário quer guardar sobre o item que ele está trabalhando. Se o item for uma pessoa, ele pode querer guardar o número de matrícula, o peso, a altura, nome, disciplinas que ele está matriculado, o que ele quiser, dependendo, obviamente, do contexto em que a gente está trabalhando. Além disso, né, então a gente vai ter um arranjo de registros e a gente vai ter que vai criar esse arranjo de antemão para essa estrutura em particular, depois a gente vai ver variações disso, então a gente vai, no começo do código, criar um arranjo já com tamanho pré-definido, a gente vai ter esses registros que o usuário vai pedir para a gente inserir dentro da nossa estrutura e já que o arranjo vai estar criado com um certo tamanho e, a princípio, nem todos os elementos vão estar preenchidos, a gente vai ter que controlar quantos elementos estão lá dentro e as funções de gerenciamento que a gente vai fazer vão ser justamente para inserir elementos lá dentro, remover elementos dos que estão lá dentro, fazer uma busca por um elemento, né? Nosso registro vai ter pelo menos um campo-chave, que é esse campo de indexação, é o campo a partir do qual a gente faz buscas e a gente vai fazer as inserções e as exclusões. Então, aqui a gente vai começar com a modelagem em si da estrutura, né? Como que na linguagem C a gente cria essa estrutura aí que eu estou chamando de lista linear sequencial. Aqui eu vou definir uma constante chamada max, que é o tamanho pré-definido do nosso arranjo. Nessa nossa implementação a gente vai ter que ter aí essa constante que diz o tamanho máximo, o número máximo de elementos que a estrutura vai ter. Além disso, eu dei um nome para o tipo inteiro que eu chamei de tipo-chave, porque as chaves do nosso registro para essa implementação vão ser do tipo inteiro, mas para deixar bem claro dentro do código que eu estou falando de uma chave num dado momento e não de um inteiro qualquer, eu usei o typedef para dar esse novo nome para o tipo inteiro. Então, o tipo inteiro, o int, ainda funciona dentro do código, mas a gente pode também usar essa palavra tipo-chave. O nosso registro, né, que tem as informações que são relevantes para o contexto do problema, para o domínio do problema, ele vai ser uma estrutura que pode ter vários campos. Em particular, a gente só vai criar um campo chamado chave, que é do tipo chave, e poderia ter todos os outros campos que o usuário achasse necessário ou que o problema que a gente estivesse resolvendo exigisse, mas para as funções de gerenciamento não importa quais são esses outros campos. Então, a gente só vai criar um campo-chave, mas lembrando que poderia ter um monte de campos. Essa estrutura eu chamei de registro, e a nossa lista nada mais vai ser do que um arranjo desses registros, já com esse tamanho max pré-definido. Então, aqui eu estou criando um arranjo de tamanho max, e ela vai também conter o número de elementos. No nosso arranjo cabe max elementos, mas num dado momento ele vai ter menos que isso, né? A gente vai começar com o arranjo vazio e daí vai inserindo elementos lá dentro. Esse campo chamado número de elementos serve justamente para a gente fazer esse gerenciamento. Que funções nós implementaremos, né? Essas são as funções que a gente vai
implementar basicamente para todas as estruturas, ou para a grande maioria das estruturas desenvolvidas ao longo desse semestre, que são funções para inicializar a estrutura, para retornar a quantidade de elementos que tem lá dentro, elementos válidos, para exibir todos os elementos que estão lá na estrutura, para buscar um elemento na estrutura, para inserir um elemento na estrutura, para excluir um elemento da estrutura e para reinicializar a estrutura, né? A gente terminou de usar, mas quer reinicializá-la para poder usar para um novo conjunto de elementos. Começando aí pela inicialização, para cada estrutura que a gente for implementar, a inicialização tem que pensar o que fazer com todos os campos que a gente tem aí dentro dessa estrutura, de maneira a seguir a lógica da estrutura. No nosso caso, a lista linear sequencial. Para esse caso, a única coisa que a gente precisa fazer é falar que quando você começa a estrutura, quando você inicializa ela, ela não tem nenhum elemento válido. Então a gente cria o arranjo, mas o número de elementos válidos, né, apesar do arranjo ter tamanho max, é 0. Então não tem ninguém válido lá dentro. Então a única coisa que a gente precisa fazer é colocar 0 no número de elementos. Mas será que esse código aqui, dessa função, que só tem uma linha, L.número de elementos recebe 0, observando aqui que L é um parâmetro passado pelo usuário do tipo lista, será que ela funciona? Tem algum problema nela? E eu vou mostrar um segundo código para a gente pensar um pouquinho mais se tem problema ou não. Qual a diferença entre os dois códigos? Na primeira função, a gente tem como parâmetro uma lista. Então, é copiada uma lista, né? Quando essa função é executada, a gente tem que copiar os parâmetros. O parâmetro é uma lista. Então, a gente vai pegar a nossa estrutura do tipo lista, que é um arranjo de elementos e o número de elementos, e copiá-la. Aqui, a gente vai receber como parâmetro o endereço de uma lista, né? Então, o usuário criou uma lista e ele passa o endereço dessa lista para a gente. Então, o usuário tinha uma lista, igualzinho. Na primeira, ele fez uma cópia da lista quando ele chamou a função, nessa memória que está sendo usada aqui pela função. Na segunda, ele só passou o endereço onde está essa lista. E daí, quando a gente coloca o número de elementos igual a 0 aqui, a gente vai colocar na lista que é o parâmetro, então nessa cópia que a gente fez. Quando a gente coloca ela, L seta número de elementos, a gente vai na lista apontada por L, que é essa lista aqui, e coloca 0 lá. Quando a gente termina a execução da função, o que aconteceu? Na primeira função, a lista original não foi modificada. Então, o número de elementos ficou com essa interrogação, que é o valor que estava antes da função ser chamada. Já nessa segunda implementação, o número foi modificado, que é o que a gente queria, né? Então, primeira dica, primeiro cuidado que a gente tem que tomar é que se a gente passa como parâmetro a estrutura, a gente está passando uma cópia da estrutura, tudo que a gente modificar da cópia não tem reflexo na original. Por outro lado, aqui a gente passou como parâmetro o endereço onde está a nossa estrutura original. Então, todas as modificações são feitas diretamente na estrutura original. Próxima função, uma função para retornar o número de elementos válidos da estrutura. Para esse tipo de estrutura, que a gente tem um campo que chama número de elementos, é muito fácil fazer essa função, que é só retornar o valor desse campo. Então, a gente está passando aqui um ponteiro para a nossa lista como parâmetro, né, o endereço onde tem uma lista, e basta ir no campo número de elementos e retornar esse valor. Para exibir e imprimir todos os elementos da lista, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que passar, iterar por todos os elementos, ou percorrer todos os elementos, e daí depende do problema que a gente está tratando. No caso aqui que a gente tem registros que o único campo que eu declarei foi o campo chave, poderia ter outros campos, então a gente só vai imprimir as chaves de cada um dos elementos. Para isso, eu primeiro tenho os comandos aqui só de impressão, antes e depois, o núcleo do nosso código ainda não está exibido aqui. Então, eu vou imprimir a palavra lista, só para deixar mais bonita a impressão, para não ficar só um monte de chave uma do lado da outra. Imprimir as aspas, por isso eu tenho um barra aspas aqui, porque eu vou imprimir umas aspas, e depois eu vou imprimir o fecha aspas e um enter. E o meu núcleo aqui eu vou ter uma iteração, no caso aqui um for, que a minha variável i vai variar de 0, que é a primeira posição do nosso arranjo, onde está o primeiro elemento válido, enquanto o i for menor do que o número de elementos, ou seja, o i vai passar por cada um dos elementos. Se eu tinha 3 elementos no meu arranjo, ele vai do 0 até o 2, né? Lembrando que posições do arranjo começam em 0. E daí eu vou fazer o quê? Para cada valor de i, eu vou imprimir um inteiro, que é justamente a chave do elemento atual. Então, se a gente tiver essa lista passada como parâmetro, que está nesse endereço de memória, a gente tem 3 elementos válidos que vão da posição 0 até a posição 2. Para cada um deles, eu imprimo a chave. Então, a saída do programa vai ser a palavra lista e o valor da chave de cada um deles, 21, 9 e 55. Próxima função, buscar por um elemento. O usuário passa para a gente a chave
do elemento que ele está buscando e ele quer saber em que posição do nosso arranjo esse elemento está, se é que está, né? Se esse elemento não estiver lá, a gente vai retornar -1, que é uma posição inválida do arranjo, para deixar claro que não está lá. Como que a gente faz isso, né? A gente vai fazer uma busca sequencial, percorrendo os elementos e procurando a chave. A maneira que a gente percorre os elementos é parecida com a que a gente fez para imprimir cada um dos elementos. Aqui eu usei um while ao invés de usar um for, mas poderia estar usando um for também, até porque tem um return no meio. E como que funciona esse while? Eu criei a variável i começando do 0, que é a posição do elemento atual, né? A posição no arranjo do elemento atual, começando do primeiro, e ele vai aumentando de 1 em 1, percorrendo os elementos. Se, enquanto o i for menor do que o número de elementos, justamente para a gente percorrer todos, o que eu faço? Comparo a chave de busca passada pelo usuário com a chave do elemento atual. Notem aqui que o L é um endereço para uma referência para a nossa lista. Então, eu uso o L-seta A para acessar o nosso arranjo dentro da nossa lista. Mas daí, para acessar cada posição do arranjo, eu uso o abre e fecha colchetes, que nem a gente usava em Java para acessar uma posição qualquer de um arranjo. Então, eu vejo se a chave do elemento atual é igual à chave buscada. Se for, eu retorno o i para o usuário falando, eu achei o elemento que você está pedindo na posição i. Caso contrário, eu vario o i, e eu vou sair desse laço justamente quando eu passar por todos os elementos e não tiver achado, né? Se eu tiver achado, eu já vou ter dado um return do valor i. Então, se eu sair desse laço, é porque o elemento que o usuário pediu não está na nossa lista e, por isso, eu retorno -1. Próxima função, inserção de um elemento. O usuário passa um registro e pede para a gente inserir esse registro dentro da nossa estrutura. Como que essa inserção vai funcionar? Pode funcionar de diferentes maneiras. Dependendo do objetivo da nossa lista, ela pode funcionar, inserir sempre no começo, pode inserir sempre no final. O usuário pode falar uma posição específica ou ela pode ser ordenada pelo valor da chave, né? A gente pode ter uma lista de elementos ordenados. Na implementação que a gente vai fazer agora, o usuário vai falar em que posição da nossa lista ele quer que insira o elemento. Lembrando que, num arranjo de max posições, as posições válidas vão de 0 até max -1. Como que a gente insere? Se a lista não estiver cheia, se a lista está cheia, não dá para inserir, a gente tem que falar, não dá para inserir. Então, se a lista não estiver cheia, a gente vai verificar o índice que o usuário falou, ele vai falar assim, insira em tal posição. Se a posição for válida, porque o usuário pode falar, insira na posição -2. -2 não é válido, a gente também não pode inserir. Então, se a posição for válida, o que a gente vai fazer? A gente vai deslocar todo mundo que está daquela posição em diante, uma posição para a direita no nosso arranjo, para abrir espaço para inserir o elemento novo. Então, é assim que funciona a lógica da nossa inserção. Vamos ver como fica a implementação. A gente tem uma função com 3 parâmetros, que é a lista na qual a gente vai inserir, na verdade, uma referência para a lista, o registro que o usuário quer que a gente insira e o inteiro i, que é o índice, a posição no arranjo na qual o usuário quer que a gente insira. Primeira coisa é verificar se o nosso i é válido. Então, um i válido é um i que que tem que ser maior ou igual que 0 e menor que o número de elementos. Esse if está ao contrário, está perguntando se é inválido. Quando que o i é inválido? Se o i for menor que 0 é inválido, e se o i for maior do que o número de elementos, ele também vai ser inválido. Além disso, se o número de elementos for igual a max, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa estrutura já está lotada. Se a estrutura já está lotada, não dá para inserir, então a gente vai retornar false. Por outro lado, o resto do código vai justamente falar assim, agora dá para inserir. O que a gente tem que fazer para inserir? A gente tem que deslocar todo mundo uma posição para a direita, da posição i em diante, para a gente poder abrir espaço para fazer a nossa inserção. Então, como que a gente vai fazer isso? O nosso J vai começar do número de elementos, né? A gente vai deslocar do último elemento para trás. Na verdade, o J tem a primeira posição depois do último elemento. Então, se a gente começa com o J da primeira posição depois, por quê? Vai ser a posição para onde o último elemento vai. Enquanto o J for maior que I, J menos menos. A cada iteração que a gente faz, a gente só tem um comando dentro do nosso for, que é copie o elemento da posição J menos 1 para a posição J. Então, a gente vai lá para a última posição, a primeira posição depois do último elemento válido, copia o último elemento válido para lá. Volta uma posição, copia o penúltimo, assim por diante, até abrir a posição I para a gente inserir o elemento atual. Depois do for, a gente insere o registro na posição que o usuário pediu, soma 1 no número de elementos e retorna true. Então, em termos de memória, se a gente tinha essa lista aqui com 3 elementos
e o usuário pediu para a gente inserir o registro 33 na posição 2, como que o código funciona? Não tá cheia e a posição e o índice 2 é válido, então vai dar para inserir. Se vai ser possível inserir, o J começa da posição número de elementos, então o J vale 3, e o que a gente vai fazer é, a cada iteração, né, o J que vale 3 é maior do que 2, então a gente faz o quê? Copia para a posição 3 do nosso arranjo quem está na posição 2. Então a gente vai fazer isso, copia o 55 para lá. Notem que por um pequeno tempo, a gente tem duas cópias do 55, na posição 3 e na posição 2. A gente vai diminuir em 1 o valor de J, né? J vale 2, e vai fazer o teste de novo do nosso for. J é maior que? Não, 2 não é maior que 2. Então a gente sai do nosso laço e faz o quê? Vai na posição I, que vale 2, e copia o registro que o usuário passou para essa posição. Então temos o registro 33, a gente vai copiar ele para a posição 2 do nosso arranjo, somamos em 1 o número de elementos e, por fim, a gente retorna true. Temos a nossa lista com um novo elemento. Então, a lista modificada. Exclusão de um elemento. Para excluir um elemento, sendo que o usuário passa a chave desse elemento para a gente, né, ele fala exclua o elemento com chave igual a tanto. Como que a gente faz? A gente vê se o elemento está lá. Se ele não estiver, não dá para excluir, obviamente. Se ele estiver, a gente exclui ele e todo mundo que está à direita dele, a gente desloca uma posição para trás para não deixar uma posição ali com um elemento inválido dentro do nosso arranjo, né? Todos os elementos vão sempre estar um do ladinho do outro, é a nossa lista linear sequencial. Então, vamos ver como funciona o código, né? O usuário passa para a gente o elemento que vai ser excluído e em que lista ele vai ser excluído, né? A chave do elemento. A gente faz a busca sequencial, né? Que é uma função auxiliar aí para achar o elemento, se tiver e retornar o índice desse elemento, que é a função que a gente já implementou hoje. Se a posição for igual a menos 1, o que quer dizer que vale menos 1 o retorno da busca sequencial? Quer dizer que ele não achou. Então, se ele não achou o elemento, se ele não está no nosso arranjo, não dá para excluir, a gente retorna false. Caso contrário, dá para excluir, o que a gente vai fazer? Vai deslocar todo mundo, depois daquela posição, uma posição para trás, para justamente ocupar aquela posição e não deixar nenhum espaço vazio. Na verdade, não vai ficar vazio, seria uma memória desperdiçada dentro do nosso arranjo. Então, a gente vai ter um laço justamente da posição, né, que é a posição onde a gente achou o nosso elemento para frente, deslocando os elementos uma posição para trás. Então, o nosso for, ele vai ter só um comando lá dentro, que é justamente pegue o elemento da posição j mais 1 e puxe ele uma posição para trás. Por fim, né, note que está fora já do for, a gente diminui 1 no total de elementos, a gente acabou de excluir um elemento, e retorna true. Para essa estrutura, a última função que falta é a reinicialização, e reinicializar a estrutura é o quê? É deixar ela pronta para ser usada de novo pelo usuário, como se ela não tivesse elemento nenhum, né, zerando os elementos. No nosso caso, o arranjo já é pré-alocado, né? Quando o usuário cria a nossa estrutura, ele já cria uma lista com um arranjo de registros, de max registros, e o número de elementos. Então, a única coisa que a gente precisa fazer aqui é o mesmo que a gente fez na inicialização, que é colocar 0 no campo número de elementos. Com isso, a gente deixa a estrutura pronta para ser usada. Notem que quando o usuário cria a estrutura, já cria o arranjo, então tem potencialmente uma grande quantidade de memória que está sendo desperdiçada, porque você vai ter um arranjo de max elementos, sendo que potencialmente você não tem nenhum elemento lá dentro. Isso termina a nossa aula de lista linear sequencial. Na próxima aula, a gente vai ver uma outra implementação de lista linear. Muito obrigado por assistirem essa aula e a gente se vê na próxima aula.